Não peque crente, mas se alguém pecar. Nós lemos no 2º capítulo da primeira epístola de João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando, e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e, conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O primeiro versículo do 2º capítulo de 1 João nos mostra de forma muito direta e clara qual é o caráter da santificação evangélica, isto é, a santidade que temos por meio da fé no Evangelho, e não por tê-la na nossa própria natureza terrena. João mostra que o caráter desta santificação é uma posição firme e resoluta contra qualquer forma de pecado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Verso 1. Mas, como ainda estamos na carne neste mundo, ele admite que sempre haverá necessidade de se mortificar o pecado, pelo trabalho de crucificação do carregar diário da cruz, e da confiança no trabalho de Cristo como nosso sumo sacerdote e advogado à direita do Pai. Então ele diz: mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 1b. Aqui se demonstra melhor o caráter da santificação evangélica, a saber, o fato de termos em Cristo um intercessor e um mediador para a purificação de todos os nossos pecados. Então, há esta oportunidade para uma constante restauração e renovação espiritual, que está baseada no sangue que Jesus derramou por nós na cruz, e no seu trabalho como nosso advogado à direita do Pai. Assim temos esperança e confiança apesar de nos ser exigido que não se faça qualquer concessão ao pecado,
ou que se tenha qualquer atitude indulgente em relação às nossas fraquezas, as quais são obras da carne, do velho homem, porque a nova criatura é perfeita em santidade. E, caso estivéssemos de fato andando no Espírito, não estaríamos vivendo em pecados, produzidos pela carne. Por isso é requerida plena diligência, daqueles que querem agradar a Deus e serem usados por Ele na obra do Evangelho, 2 Timóteo 2 versos 21 a 26. Aliás, este é o modo de vida que está proposto por Deus para todos os cristãos, de forma que João se dirigiu a todos eles quando lhes exortou a não pecarem. Porque o pecado, o diabo e o mundo nos assediam bem de perto, sempre esperando a oportunidade de nos levar a pecar. Requer constante vigilância e oração para um viver vitorioso sobre a carne, para que a carne seja mantida na condição de ter sido crucificada em nós juntamente com suas paixões e cobiças, pela nossa identificação com a morte de Cristo. Disto depende a manutenção da nossa preciosa comunhão com o Deus Altíssimo. Os cristãos podem se aproximar com confiança para serem purificados de seus pecados, porque há um advogado de defesa no tribunal celestial constituído para defendê-los das acusações de Satanás, por causa dos seus pecados. Cristo não perderá uma só causa daqueles que se aproximam dele pedindo que seus pecados sejam perdoados. Ele os perdoará, defenderá e absolverá. Não há outro advogado que possa defender a nossa causa, porque somente Cristo morreu por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados que foi inteiramente aceita pelo Pai, isto é, Ele próprio foi a única oferta que Deus aceitou como sacrifício para satisfazer inteiramente a sua justiça que determina a morte espiritual do pecador. Morte espiritual igual falta de conhecimento de Deus e de comunhão com Ele. Morrendo no nosso lugar, Cristo satisfez inteiramente a justiça de Deus. É neste sentido que Ele não é somente a propiciação pelos pecados dos que se encontravam salvos nos dias de João, mas de todos aqueles que viessem a se salvar depois deles. 1 João 2 verso 2. João falou sobre o modo como os cristãos devem caminhar neste mundo, a saber, na luz. De maneira que aquele que diz que está andando na luz, deve viver e agir conforme está prescrito na palavra de Deus. Jesus deixou mandamentos para serem guardados pelos seus discípulos. Estes mandamentos foram registrados pelos apóstolos nos evangelhos e nas epístolas, enquanto viviam, de modo que o testemunho da verdade permanecesse entre nós, em todas as épocas da história da Igreja. Cristo requer obediência a esta palavra que Ele ordenou que deveria ser guardada por nós. A falta de obediência a esta palavra impede o crescimento neste conhecimento de Cristo. 1 João 2 verso 3. João acrescenta o argumento de que aquele que diz que tem conhecido a Cristo, mas que não guarda efetivamente os seus mandamentos é mentiroso, porque não está andando na verdade, verso 4, uma vez que a única verdade relativa à vida com Deus está somente na palavra de Cristo, e se nós não estamos guardando esta palavra, dá-se, por conseguinte que não estamos vivendo na verdade, em vidas santificadas, mas no erro, de um viver segundo a carne. Não mentimos quando dizemos que temos a vida do Espírito, porque como cristãos a possuímos, mas mentimos quanto ao fato de dizermos que andamos na luz, ou seja, no Espírito, porque se estivéssemos andando no Espírito, as obras da carne não prevaleceriam sobre nós. Assim é somente naqueles que guardam a palavra de Cristo, que o amor de Deus é aperfeiçoado, porque revelará e manifestará somente a estes a sua graça e poder. Segundo João, é por este meio que podemos saber que estamos de fato no Senhor, porque aquele que diz que está nele, deve ser um imitador de Cristo quanto ao modo de vida que ele viveu, versos 5 e 6. Somente a graça produz santidade. A nova criatura não tem pecado, ou seja, a nova natureza recebida do Espírito Santo na conversão. Assim, se estamos vivendo segundo a nova natureza, comprovamos que temos vencido o pecado, porque este é o único modo dele ser vencido. Então, é nisto que consiste o caminhar na luz referido pelo apóstolo no capítulo anterior. O Espírito Santo revelará aos que caminham de tal modo o real significado dos mandamentos de Cristo, e lhes capacitará a viverem em conformidade com estes mandamentos, como por exemplo, o de se autonegarem, carregarem a cruz e seguirem a Cristo diariamente, sobretudo de serem batizados e cheios do Espírito, de andarem no Espírito para serem purificados, renovados e capacitados com poder para fazer a vontade de Deus, abundando em boas obras. Muitos alegam terem grande conhecimento dos mistérios divinos, e conseguem fazer com que muitas pessoas fiquem aprisionadas às suas imaginações sedutoras, mas não é tanto ao que afirmam que devemos dar atenção, mas ao fruto da vida destas pessoas, se está de acordo com os mandamentos de Cristo. É pelo fruto que se conhece a árvore. Certamente, se o seu caminhar não é um caminhar segundo Cristo, e não andam como ele andou, as palavras não serão também inteiramente correspondentes à verdade, porque Deus não lhes concederá o verdadeiro conhecimento que é possível somente por iluminação do Espírito. Logo,
Quem está andando na luz é porque está obedecendo à verdade, não a verdade que se alega ser a verdade, por se imaginar na mente o que ela seja, e que não está plenamente em conformidade com o verdadeiro significado da revelação escrita na Bíblia, que importa ser conhecido por revelação do Espírito Santo ao nosso espírito. Sem esta iluminação do Espírito, todo o nosso conhecimento das Escrituras pode ser falso ou ineficaz. Por isso há muitos que se declaram ortodoxos, e fazem muitas feridas nas almas de homens piedosos com seu falso conhecimento ineficaz, porque é mera letra segundo a sua própria compreensão carnal, de uma palavra que é Espírito e vida, e que importa ser aprendida e vivida em humildade e submissão a Cristo, para que se tenha instrução, direção e capacitação do Espírito para não somente entendê-la, mas também praticá-la. Uma das características apontadas por João como conhecimento e prática verdadeiros da palavra é o aperfeiçoamento no amor de Deus, verso 5, não no amor natural, mas no amor espiritual de Deus. No amor ágape. Isto significa que aquele que tem realmente obedecido à palavra terá isto manifestado num viver sobrenatural em amor a Deus e a seus irmãos em Cristo. Um amor de comunhão espiritual, como o apóstolo se referiu no primeiro capítulo, porque está de fato caminhando na luz e na verdade. Jesus colocou um desprezo no amor natural que é inconstante e mutável, que pode inclusive se transformar em ódio, quando disse que aqueles que amam aos que lhes amam nada fazem demais com isto, porque este é o amor natural que se manifesta somente quando tudo vai bem no relacionamento. Mas, para mostrar que é preciso amar com um amor superior a este que permanece para a eternidade, ele disse que devemos amar os nossos inimigos, porque somente com o amor espiritual que procede de Deus é possível amá-los. Mateus 5 versos 44 a 48. Um dos grandes inimigos e impedimento para o amor cristão é o amor ao mundo. Por isso, o apóstolo alertou os cristãos quanto a isto nos versos 12 a 17. Os cristãos tiveram seus pecados perdoados por Cristo, verso 12. E este perdão, além de seu poder judicial de justificar os perdoados, também tem efeitos notáveis na transformação de milhões de pessoas ao longo dos séculos, e não poucos de um estado pecaminoso considerado por muitos como um caso perdido, sem solução. Especialmente os cristãos maduros têm conhecido o modo pelo qual importa que Deus seja servido, por terem as suas faculdades exercitadas para discernirem tanto bem quanto mal. Por isso João os chama de pais, porque são como verdadeiros chefes da família de Cristo, verso 13º. Os jovens, apesar de não terem a mesma experiência, têm, tanto quanto eles, já vencido o maligno, porque todos os que estão em Cristo não estão mais sob o domínio de Satanás, já não pertencem mais ao seu reino de trevas, verso 13b. Mas, apesar deste conhecimento de Cristo, desta vitória sobre os poderes das trevas, desta força na graça do Senhor, os cristãos devem se guardar de muitas coisas para permanecerem num viver de verdadeira vitória espiritual, e uma destas coisas é se guardarem de amar o mundo, versos 15 a 17. Todos devem se guardar do fascínio das coisas que há no mundo, tanto cristãos jovens quanto velhos, experientes e inexperientes, porque é possível apagar o amor de Deus em nossos corações por causa deste amor ao mundo. Tudo aquilo que nós amarmos acima de Deus passa a ser idolatria, e ele não pode tolerar isto, porque deve ser amado acima de todas as coisas. O amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus. Ninguém pode amar a dois senhores. Ou se ama ao Senhor ou às riquezas. Deus é completamente incompatibilizado com Mamon. Nós somos provados na nossa fé e no nosso amor ao Senhor pelas coisas que há no mundo, de modo que demonstremos na prática se amamos mais as criaturas do que ao Criador. Se é o mundo que recebe a maior parte dos nossos afetos, consequentemente nós deixaremos o Senhor no segundo plano, e isto é inverter a ordem da criação, porque importa que Ele tenha a maior parte dos nossos afetos, para que possamos ter os nossos afetos pelas demais pessoas e coisas manifestado numa forma equilibrada e ordenada. Por isso Jesus disse, que não somos dignos dele, e não poderemos segui-lo, se amarmos mais aos nossos entes queridos e até a nós mesmos, mais do que a ele. Depois de ter alertado a igreja quanto ao perigo do amor ao mundo, João falou do mistério da iniquidade, daqueles que têm o espírito anticristo, aos quais João chamou de anticristos, porque o escárnio e blasfêmias contra tudo que é de Deus e que é santo será revelado em toda a sua força e plenitude quando o anticristo se manifestar sobre a terra. Assim, estes blasfemadores, desde há muito, estão preparando o caminho para ele. Estes são aqueles que foram plantados como joio na igreja pelo inimigo para o propósito mesmo de aprenderem sobre as coisas de Deus para logo depois saírem blasfemando contra estas coisas. Versos 18 e 19. Não são poucos aqueles que ao longo da história da igreja têm agido desta forma a serviço de Satanás para o seu grande propósito de blasfemar de modo contundente e generalizado no futuro contra o nome de Deus em toda a terra através do anticristo e dos seus seguidores. É por esta razão que vemos a iniquidade se multiplicando, e não diminuindo, à medida que o tempo tem avançado. Estes que apostataram do seio da igreja e saíram falando contra Cristo,
Na verdade nunca o conheceram, e eram hipócritas na profissão de fé que fizeram. Verso 19. Finalmente, o apóstolo advertiu contra o perigo da apostasia de verdadeiros cristãos, por se deixarem arrastar pelo erro destes insubordinados. Versos 20 a 29. Os cristãos verdadeiros têm a unção do Espírito Santo e conhecem a verdade, conforme são ensinados pelo Espírito. Portanto devem permanecer naquilo que ouviram dos apóstolos, e que hoje temos na forma escrita, como nesta epístola de João. É permanecendo na palavra do Senhor que permanecemos nele. Versos 24 e 27. Por isso Jesus disse, que se nós permanecêssemos na sua palavra, permaneceríamos consequentemente nele e no seu amor. João 15 versos 7 a 10. Os cristãos devem permanecer na unção do Espírito que lhes ensina a verdade de Deus, para que não venham a ser enganados. Verso 26. Se entristecerem o Espírito com seus pecados, por um viver carnal, não poderão contar com a permanência nesta unção. O assunto da nossa relação com Cristo Jesus é vida eterna. Verso 25. E por isso não devemos nos deixar entreter ou enganar por meros debates relativos à religião que nos afastem deste alvo supremo da promessa de Deus para os cristãos em Cristo Jesus. Ninguém se iluda com o ensino que glorifica Deus Pai e que desonra Jesus Cristo, porque o próprio Pai tem determinado que será honrado pela honra que for dada ao Filho. João 5 verso 23. Tal é o ensino de muitos que rebaixam a Cristo da sua condição de verdadeiro Deus, que ele é junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isso João afirmou no verso 23 deste capítulo: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Isto é mais do que confissão religiosa, porque é confissão de testemunho em progresso em santificação por permanecer na verdade da palavra por meio do poder do Espírito. É assim que o cristão deve viver, se preparando para seu encontro com o Senhor. Santificação é um assunto de permanecer no Senhor, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 28. Para que ele seja glorificado no modo pelo qual vivemos neste mundo, demonstrando a eficácia do poder operante da sua graça em nós. Esta santificação consiste num caminhar na justiça do Evangelho, assim como nosso Senhor é justo. Verso 29. Aquele no qual estiverem faltando estas coisas será vã a sua religião, por mais religioso que possa ser, uma vez que não somos salvos meramente para sermos livrados da condenação eterna no inferno, mas para sermos santificados pelo Espírito Santo, de maneira que se afirma em Hebreus 12:14 que sem santificação ninguém verá o Senhor.